Saber qual caminho trilhar até a liberdade financeira tem sido o questionamento de muitas pessoas. E por isso que eu fiz esse vídeo com 3 passos para você começar a sua jornada até a sua liberdade financeira. São 3 passos que eu adotei para a minha vida e que tem funcionado, que tem mudado completamente a minha vida financeira, os meus hábitos e principalmente os meus resultados financeiros. Se você gosta desse estilo de vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal para nos ajudar e sem muita demora, vamos para o vídeo. Então, vou falar para vocês aqui sobre os 3 passos que eu adotei na minha vida e que fez total diferença e que, se eu tivesse entendido isso antes, eu teria poupado muito tempo e poupado também muito dinheiro, tá? Então, vamos começar aqui. O primeiro passo que eu quero trazer para vocês é a questão do conhecimento. Isso é muito importante quando a gente entra no mundo dos investimentos ou qualquer área que seja, se você for atuar, seja no digital, com marketing digital, com tráfego pago, com investimento, qualquer coisa, você precisa de conhecimento. Se você terceirizar essa responsabilidade, isso vai te gerar um risco muito grande e muito provavelmente você vai perder dinheiro com isso, tá? Então nunca terceirize o conhecimento, nunca terceirize a sua capacidade de entender o que de fato você está fazendo e principalmente com o seu dinheiro. Então é muito importante que você tenha conhecimento, tá? Esse é o primeiro ponto se você for começar em qualquer coisa, não só na parte de investimento, mas também em qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Primeiro ponto, conhecimento, tá? E aqui, voltado para o mercado financeiro, voltado para quem quer começar a investir, começar a se tornar um investidor, esse é o primeiro passo. E o que eu indico para vocês estudar? Quais são os conceitos básicos que vocês precisam entender, principalmente voltado ao mercado cripto, o que vocês precisam de bagagem, qual é a base que você precisa para começar no mercado cripto. E isso aqui é muito importante porque se você entrar sem esse entendimento, você vai entrar no mercado com a cabeça completamente errada e isso vai fazer você perder dinheiro, tá? Primeiro ponto, o que é dinheiro? A primeira coisa é você entender o que é o dinheiro. Se você não sabe o que é o dinheiro, se até hoje você acha que real, dólar, euro é dinheiro, você está completamente errado. Os conceitos aristotélicos sobre dinheiro não se encaixam no que temos hoje, que é, no caso, o real, o dólar, enfim. Então, primeira coisa, você precisa entender o que é dinheiro, quais são os conceitos, o que de fato faz algo se tornar dinheiro, se tornar uma reserva de valor. E nesse vídeo eu não vou entrar nos detalhes sobre isso, que eu posso trazer um vídeo futuramente, porém é muito importante que você entenda que real e dólar não é dinheiro, tá? Segundo ponto, a inflação real. Você precisa entender o que é a inflação real. Se você já está no mercado financeiro, se você entende um pouquinho, sabe o que é o IPCA, a taxa Selic, você precisa entender que esses dados não são os dados de inflação real, né? Se você basear todo o seu planejamento financeiro baseado em métricas como IPCA, você também vai perder dinheiro, porque a inflação real não é o que o Estado, o que esses indicadores te falam. Porque esses indicadores eles podem ser mudados conforme interesse de políticos. Então, esses índices eles não mostram o que é a inflação real. E aqui para eu mostrar para vocês, a inflação real é exatamente a expansão monetária, o aumento da base monetária, e você precisa entender como que isso funciona. Se você não entende o que é a inflação real, o que é a expansão monetária, o que é o aumento da base monetária, principalmente quando falamos de real, você não está pronto para entrar no mercado financeiro. Se você não entende o que é a inflação, você não vai entender o porquê que você precisa ter cripto, Bitcoin em autocustódia, tá? Primeiro ponto. O terceiro aqui é você ler o white paper do Bitcoin. O white paper é um documento de 9 páginas, mais ou menos, onde ele explica o funcionamento do Bitcoin e o porquê o Bitcoin foi criado. Então, se você quer entrar para o mercado cripto, quer entender como funciona cada uma dessas coisas, é importante que você leia o white paper. Lá explica muitas coisas. Tem uma parte mais técnica, caso você é iniciante,
Não se preocupe, entenda apenas a parte dos conceitos, o porquê que o Bitcoin foi criado, tá bom? E aqui eu deixo uma indicação de livro para vocês, que é o Padrão Bitcoin, Bitcoin Standard. É um livro que eu super indico para vocês, é um livro que mudou a minha cabeça e que me fez entender como funciona o dinheiro e como a inflação ela prejudica o poder de compra das pessoas. Então, lendo esse livro, o Padrão Bitcoin, você já vai entender um pouco sobre o conceito da inflação real e sobre o que é o dinheiro. E aqui o último ponto é o DCA. O DCA basicamente é uma estratégia de você fazer compras recorrentes de um determinado ativo. Então, por exemplo, você tem um capital e você planeja fazer um investimento desse capital, sei lá, 10 mil reais. O DCA ele fala que o ideal não é você pegar os 10 mil e comprar tudo de uma vez, mas sim quebrar em partes e fazer compras recorrentes, sempre fazer compras recorrentes daquele ativo para que você consiga um preço médio melhor durante aquele período. Então, entender como funciona o DCA também é muito importante e isso aqui vai entrar no segundo passo que eu vou falar para vocês. O segundo passo é você entrar agora para a ação. Você estudou, você entendeu um pouco como funciona o mecanismo, o que é o dinheiro, o que é a inflação real, o que é o aumento da base monetária. E agora você precisa partir para a ação, você precisa ir para a prática, tá? E a primeira coisa aqui que eu indico vocês a fazer, caso você esteja iniciando, é abrir a conta em uma exchange, uma corretora de criptomoedas. Então, assim como você baixa um aplicativo de banco e vai lá e consegue fazer uma conta, baixar e fazer uma conta do banco, você consegue também baixar um aplicativo, seja Binance, Bitbank, Bybit, qualquer uma dessas corretoras da sua preferência, criar uma conta lá para que você comece a comprar criptomoedas de fato, tá? Segundo ponto é comprar um pouco de Bitcoin com base no seu DCA. Como eu falei para vocês, o DCA é uma estratégia de fazer compras recorrentes. Então, o ideal é você começar a comprar o Bitcoin com base no seu DCA. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um planejamento de compras mensais, então comece comprando um pouquinho todo mês de Bitcoin. Todo mês você vai lá e compra um pouquinho, o que você conseguir. Se o seu DCA, se o seu plano de DCA é compras semanais, então toda semana defina um dia da semana para que você possa fazer compras de Bitcoin, tá? Isso vai te mostrar, você vai começar a entender como funciona, você vai começar a sentir a volatilidade do mercado e aí você vai entender que essa prática de fazer compras recorrentes vai fazer total diferença na sua carteira no longo prazo, tá? É muito importante isso. Então, as pessoas vêm para o mercado cripto achando que vão ficar ricas da noite para o dia, que o mercado cripto vão deixar elas milionárias simplesmente em alguns dias, algumas semanas, mas isso não acontece. Você precisa ter uma estratégia, você precisa ter disciplina, você precisa aprender, ter conhecimento do mercado e começar a colocar em prática e principalmente fazer o seu DCA comprando pequenas frações de bitcoins com base no seu plano de DCA, tá bom? Ah, Bruno, mas o Bitcoin está $70 mil, se a gente for converter para real, está em volta de R$400 mil um Bitcoin. Você não precisa comprar um Bitcoin inteiro, você pode comprar frações de Bitcoin. E isso você, depois que criar a conta na corretora, você pode ir lá e comprar R$10, R$20, R$50, o quanto você puder, e você vai ver que vai ter algumas frações de Bitcoin na sua carteira da corretora. Então, é importante você entender isso, e isso vai entrar lá na parte de conhecimento de conceitos, tá? Terceiro ponto muito importante, já faço um gancho com o primeiro passo que eu falei para vocês sobre o conhecimento. Vocês precisam fazer autocustódia, você precisa aprender como fazer autocustódia. Quando você vem para o mercado cripto, a filosofia do mercado é exatamente você ser o dono do seu dinheiro. Então, se você só compra, se você para nesse passo aqui, só de comprar, só de criar a conta e comprar as cripto e deixar na corretora, você está falhando exatamente nesse terceiro ponto aqui, que é fazer autocustódia, que é você entender como tirar suas criptomoedas da corretora e mandar para uma carteira descentralizada, e é isso que vai fazer você ser soberano sobre o seu dinheiro, sobre as suas finanças, tá? E o terceiro ponto é a monetização. O que é isso, Bruno? Quando você está em busca da sua liberdade financeira, o ideal é que você tenha um fluxo de caixa. E como fazer um fluxo de caixa utilizando criptomoedas?
Existem várias maneiras de você monetizar suas criptomoedas, e aí esse é outro ponto que sem o conhecimento e sem a prática você não vai conseguir fazer, tá? Então a monetização é exatamente você entender como você pode pegar uma parte desse capital e fazer ele trabalhar para você. Como que funciona isso? Temos aqui algumas opções no mercado cripto que você pode utilizar o seu próprio capital para gerar fluxo de caixa para você, tá? Primeiro deles é o staking. O staking é uma maneira de você emprestar suas criptomoedas para ajudar na validação da rede. Por exemplo, imagina que você tenha 2 Ethereums. Você pode pegar esses Ethereums e colocar em um contrato inteligente. Para simplificar, é como se você pegasse o seu dinheiro e colocasse na poupança, e esse dinheiro lá vai te render juros durante o período que ele ficar nesse stake, tá? Então, stake em criptomoedas, se a gente fosse comparar com o mercado tradicional, seria, entre aspas, aí, uma poupança, tá? O outro ponto é empréstimos. Assim como você consegue investir em CDBs, LCIs, LCAs no mercado tradicional, onde você empresta o seu dinheiro para um banco, por exemplo, quando você investe em um CDB, no mercado cripto não é diferente. Você consegue emprestar o seu dinheiro para outras pessoas e ganhar taxa, ganhar juros fazendo isso, tá? Então, você utiliza alguns protocolos, eu posso estar ensinando vocês depois como fazer isso, mas você consegue pegar uma quantidade de dólares que você tem, por exemplo. Você pode emprestar qualquer ativo, seja dólar, seja cripto, mas como exemplo você pode pegar uma quantidade de dólares, colocar também um contrato inteligente, onde pessoas vão pegar esse dinheiro emprestado e pagar uma taxa para você. Lembrando que quando a gente fala de empréstimos na blockchain de forma descentralizada, existem mecanismos para que as pessoas não fiquem no prejuízo. Então, existem mecanismos nos contratos inteligentes para que a pessoa consiga pegar um empréstimo, ela precisa antes deixar um colateral, e isso muda completamente o jogo. Você não corre o risco de ficar ali num prejuízo, por exemplo. Então, a blockchain traz essa segurança para a gente, tá? O terceiro item aqui é as pools de liquidez. Entender como funcionam as piscinas de liquidez é, aqui na minha opinião, uma das melhores opções de monetização do seu capital seria as pools de liquidez, as piscinas de liquidez, onde você vai pegar o seu capital também, colocar em liquidez no mercado e ganhar taxas por isso conforme a quantidade de volume de negociação que acontece nas suas pools. Então, se existe um volume muito alto de negociação, você vai coletar muito mais taxas. Então, você coleta taxas, você ganha dinheiro com as taxas e pode estar ganhando também com a valorização dos ativos, mas para isso você precisa de uma estratégia, você precisa saber o que você está fazendo, você precisa de conhecimento, tá? O quarto ponto aqui são os airdrops. O que são os airdrops, Bruno? São protocolos que estão prestes a ser lançados no mercado e eles dão recompensas para as pessoas que interagiram com o protocolo no início, lá no começo. Então, sempre que tem algum projeto que vai ser lançado no mercado, eles colocam uma espécie de checklist de missões que você precisa fazer para que você acumule pontos e você seja elegível para um airdrop. Então, recebendo esse airdrop, você ganha tokens criptos desses projetos de forma gratuita, vamos dizer assim, só por você ter interagido com o protocolo. Eu, particularmente, já peguei vários airdrops e fez total diferença. Então, se você quer começar no mercado cripto, não tem capital nenhum, você pode começar tentando capturar alguns airdrops. Então, para quem tem R$1.000, receber, por exemplo, R$1.000 em um airdrop, 100% do seu capital. Então, você receber 100% do seu capital em um airdrop faria total diferença na sua carteira. Então, entender sobre esses 4 itens de monetização vai fazer total diferença nas suas finanças, tá? Então, ao contrário de você emprestar o seu dinheiro no mercado tradicional, onde você ganha uma porcentagem, uns juros, só que por trás a inflação correu todo esse poder de compra, aqui é totalmente diferente. Na blockchain, utilizando o DeFi, você consegue ter uma rentabilidade, um retorno sobre o seu capital, uma eficiência de capital muito maior. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Esses 3 passos são muito importantes para quem quer começar no mercado cripto, para quem quer começar a caminhar, iniciar a sua jornada até a sua liberdade financeira.
Foram esses 3 passos que eu coloquei em prática na minha vida e que tem feito cada dia eu estar mais próximo da minha liberdade financeira. Então era isso. Se você ficou com alguma dúvida, alguma sugestão, deixe nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.